Parte 16. A Ilha do Futuro e os Ecos do Passado. A vitória em vano ecoou pelos mares como um terremoto global. Edward Luffy, o novo terremoto, não era mais um herdeiro promissor. Ele era um Yonko consolidado, um homem que derrubou caído. Mas para Luffy, a luta nunca foi sobre títulos. Era sobre proteger sua família e honrar promessas. Agora, um novo chamado surgiu, vindo de uma fonte inesperada. Vegapunk. O maior cientista do mundo havia enviado um transponder Snail criptografado diretamente para Fúria Sísmina, um feito que só alguém de seu intelecto poderia realizar. A mensagem era simples, mas urgente. Preciso falar com o filho de Nevgat. O passado do seu pai e o futuro do mundo colidem em Egghead. Venha. O perigo é iminente. Essas palavras, o passado do seu pai, foram um gancho de aço na alma de Luffy. Ele concordou imediatamente. Egghead era um choque para os sentidos. Uma ilha reluzente de metal e luz, um contraste gritante com a natureza orgânica de Wano ou a loucura de Totuland. Enquanto o navio se aproximava, os olhos de Luffy percorriam as torres futuristas. Ele não confiava naquele lugar. Yoi, este lugar é estéril, comentou Marco, sua fisionomia usualmente cansada mostrando uma ponta de preocupação. Parece uma armadilha brilhante, rosnou Ace, suas chamas cintilando instintivamente. Eles foram recebidos não por um humano, mas por um satélite de Vegapunk, Shaka, o lógico. A explicação foi uma enxurrada de informações. Os satélites, o desejo de Vega de compartilhar energia com o mundo, a ameaça do governo mundial. Foi então que o ataque veio. Não dos mares, mas dos céus. Os 5 anciões, os líderes máximos do governo mundial, haviam se materializado na ilha através de um poder misterioso. A mensagem de Vegapunk era uma armadilha, mas não armada por ele, ele havia sido descoberto. O caos irrompeu instantaneamente. Os anciões, cada um uma lenda viva de poder, marcharam implacáveis. Guerreiros divinos com poderes divinos. Luffy, sem hesitar, avançou. Seu instinto gritava que aqueles velhos eram a fonte de todo o sofrimento que seu pai e tantos outros enfrentaram. Pare! O grito de Luffy ecoou pelos corredores metálicos, carregado de sua vontade do conquistador. Ondas pretas de Aoshoku explodiram dele, derrubando vários marines e androides de baixo escalão, mas os anciões nem pestanejaram. Senja e Garcia Saturno, aquele com poder de aranha demoníaca, fixou seus olhos múltiplos em Luffy. O filho do rufião Nevgat. Seu sangue herege será extinto aqui. Luffy não respondeu com palavras. Ele respondeu com poder. Seu punho se envolveu no halo branco trêmulo da Gura Gura no Mi. Você não vai tocar no Vegapunk, Luffy declarou, sua voz baixa e mortal. Gura Gura. Impacto concêntrico. Ele golpeou o ar, mas o ataque não foi uma onda expansiva. Foi uma esfera de força sísmica pura, disparada como um projétil em direção a Saturn. O choque foi ensurdecedor, rachando o metal do chão e forçando o ancião a usar seu poder para se defender. Enquanto isso, os outros comandantes entraram em ação. Marco enfrentou o Centopman Vakure, o Homem-Touro. Suas chamas azuis de renascimento contra a força bruta e durabilidade divina. Marco voava, desviando das investidas destrutivas, procurando uma abertura. Jinbe e Ace lutaram contra Senshepper de Júpiter, o inseto. Jinbe usava seus jatos d'água para endurecer o solo e criar barreiras, enquanto Ace incinerava os enxames de insetos menores que Júpiter liberava. Josu usou seu corpo de diamante para conter os ataques de San Marcos Mars, o pássaro, aguentando golpes que podiam rachar montanhas. Vista e os outros comandantes travaram uma batalha desesperada contra a horda de marines de elite e androides pacifista que acompanhavam os anciões. A batalha era um impasse. Os piratas do terremoto eram incrivelmente poderosos, mas os anciões eram entidades antigas com habilidades grotescas e regeneração aparentemente infinita. Foi quando Vegapunk, através de Shaka, fez a transmissão. A verdade sobre o século vazio, a antiga aliança, a natureza do próprio governo mundial, tudo foi revelado para o mundo inteiro. A voz do cientista, fraca mas clara, ecoou de cada tela de transponder.
Luffy ouviu, e tudo fez sentido. A luta de seu pai, a de Roger, a dor de tantas ilhas, tudo levava aqueles 5 velhos. Ele olhou para Saturno, que rugiu de fúria pela transmissão. Então são vocês. A voz de Luffy não era mais apenas de um pirata. Era a voz da ira de uma geração. Vocês são a fonte de toda a escuridão. Ele sentiu uma conexão, não apenas com seu pai, mas com todos os que vieram antes dele. O poder dentro dele queimou mais forte. Não importa o quanto vocês se regenerem, Luffy rugiu, seu haki conquistador queimando como um manto invisível ao seu redor, misturando-se com a energia sísmica. Eu vou destruir vocês até não restar nada para se recompor. O confronto recomeçou, mas agora com uma intensidade renovada. Luffy não estava mais apenas defendendo, ele estava atacando com a fúria da história em suas costas. A batalha em Egghead não era mais apenas um resgate. Era o começo da guerra final que seu pai nunca pôde travar. E Edward Luffy, o terremoto, estava no centro dela, pronto para abalar os próprios pilares do mundo.